Então, eu tenho um amigo que fala bem o italiano, entende bem, e eu pedi para eu poder treinar com ele, para que ele pudesse ver se eu estava falando certo ou não. E o que eu achei muito interessante foi que as palavras vieram à minha mente com muita naturalidade. E aí isso me surpreendeu, na hora me surpreendeu muito. Algumas palavras eu tinha que parar e pensar um pouquinho, Uhum. porém muitas outras vinham automaticamente. E eu não digo que são palavras sinônimas, eram palavras do italiano mesmo, né? Uhum. Então perguntei a ele se eu estava falando direito, se as construções da frase, né, estavam corretas, e ele disse que sim, que estava perfeito. E eu senti Uau, que essa maravilha. naturalidade que eu gostei muito. Excelente. Eu acho que é esse o método comunicativo, né? Quando a gente tem algo É, pensado nesse sentido, porque a construção, como eu disse no início, né? A construção é assim mesmo. A gente não consegue aprender tudo de uma única vez. São etapas, evidentemente. Mas essas etapas, elas são naturais, ou seja, você vai superando determinado módulo, determinada unidade, não que você precise decorar, mas aquilo vai sendo aos poucos colocado dentro do seu, talvez, é. inconsciente, né? E é muito mais simples e Uhum. muito mais fácil na hora de você retomar essa informação, né? Essa é uma vantagem, acho que, do método comunicativo, que é esse Sim, que eu utilizo, né? E faz toda a diferença. sim, Faz toda a é. diferença. Que bom, eu fico feliz em saber disso. E uma das coisas legais também é como você fala muito com a gente em italiano, né? Você grava os áudios lá para o grupo, ou quando você entra na nossa comunidade para falar, ou pelas aulas. Então, isso parece que vai sendo introduzido se muito sutilmente. Uhum. E às vezes eu recordo da palavra na sua voz. O engraçado Ótimo. é isso. É Aí vem a exatamente sua essa a voz assim intenção. e a palavra. Que ótimo, é É, exatamente isso. Porque, assim, aos poucos a gente inicia em português, claro, porque tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade, então, assim, é preciso que nós sim, respeitemos né, esse primeiro momento, mas aos poucos, né? Ou seja, não sei se você totalmente. percebeu, mas no curso, né, o italiano ele vai sendo colocado gradualmente e daqui a pouco a gente vai começar a ter aula Gradualmente, sim. apenas em italiano, porque é exatamente isso que você disse. Você vai ah, 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 se apropriando daquilo, né? Aquilo vai ficando gravado e a facilidade para Sim, lembrar é muito maior. Que bom, fico sim, feliz sim. disso. Sinceramente, olha, é um meu presente de Natal isso, saber que está dando certo, que os meus alunos estão felizes. Ah, Isso é que muito bom. bom. Sim, os alunos estão muito felizes. Isso é muito legal, né? E assim, bom, só que eu digo que você tem um papel muito importante nisso, pelo seu modo de nos tratar. Eu percebo isso. É. Porque você é muito próximo da gente, entendeu? Então, parece que você nos conhece, parece que nós temos uma relação de amizade, Uhum. né? O grupo em si já tem, É né? verdade. Mas então a gente não sente, claro, às vezes quando você entra na live a gente fica meio sem graça, mas você deixa a gente muito livre, você não, sei lá, você fala, é, por exemplo, teve um dia que você entrou na live e começou a falar italiano com a gente, e Uhum. aí você me chamou, Hum. e eu falei, meu Deus, não vou conseguir. Só que, como eu falei, você foi puxando, você foi perguntando, né? E aí as palavras foram vindo, ao mesmo tempo você não fica bravo, lógico, quando a gente erra, não tem nem por que ficar, né, lógico. Mas assim, a gente vê que você vai dando os toques com muita sutileza, entendeu? E aí é muito legal, Mas veja muito que bom. isso é fundamental, obviamente, mas isso é um recurso didático, né? Eu precisei aprender, Sim, obviamente, né? A gente aprende na experiência, mas também sim. essa minha formação na Itália facilitou muito. Então, assim, eu devo muito
a minha sim, formação na Itália com professores com capacitados. certeza. Então, isso faz a diferença. Eu acho que faz a diferença no sentido de que, óbvio que nós temos uma relação de amizade, somos, né? Embora nós não nos conheçamos pessoalmente, mas Não é nos importante conheçamos, aham. é importante que nós tenhamos essa relação de amigos, né? Porque eu acho que o papel do professor é exatamente esse. Sim, Claro que o professor tem ali também essa responsabilidade como mediador, né? E responsável por sim, transmitir o conhecimento. Mas ele não pode estar no pedestal superior, ele tem que estar no mesmo nível dos alunos, porque essa interação professor-aluno é o que facilita, é que faz com que o seu sim, aprendizado seja cada vez mais rico, né? Então é essa minha preocupação. sim, Agora, tenho sim que dar os créditos a essa experiência e a essa formação que eu tive na Itália, que foi decisiva nesse momento sim, de saber transmitir um conteúdo de forma que meu aluno se sinta tranquilo, que ele se sinta feliz e que ele veja resultado e que ele sim, tenha realmente condições de dizer que aprendeu. Então, acho que isso é fundamental. sim, sim. Era isso, E que maravilha. aprender-se muito naturalmente, né? Isso que é Aprender legal. tem que ser um aprendizado natural e tem que ser prazeroso. Eu acho assim, que se a gente tiver Sim, se aquilo passa a ser maçante ou passa a ser um estorvo, o aprendizado vai ficar muito mais difícil. Se ele é algo prazeroso, se aquilo não, te aí não dá. traz felicidade, se você se sente bem fazendo aquele tipo de atividade, o sucesso é certo. É assim, é questão de tempo para que você tenha É. domínio completo da língua. Isso é maravilhoso. Porque, como eu falei, muita gente, quando eu comecei a falar assim, que eu no meio da pandemia comecei a fazer italiano, É. todo mundo sabendo da minha carga horária, que Uhum. é super intensa, meus colegas falaram: você ficou louca, você Uhum. ficou louca, porque você adicionou, né, um estudo de uma língua no meio. E eu falei: não, gente, mas é justamente o que me dá prazer. Quando eu começo a falar em italiano, gente, eu me sinto linda, eu me sinto, sabe assim, eu me sinto outra pessoa, Sim. para falar a verdade. Eu me sinto conectada com alguma coisa que eu não sei o que é. Que É muito maravilha. legal. Você não É- tinha feito nenhuma aula de italiano antes, assim? Você não tinha estudado italiano antes na sua vida? É a primeira vez? não, Uhum. não. O que aconteceu? Como eu falei, né, eu morava no convento e tinha uma irmã que eu me lembro que ela era descendente de italiano e eles falam aquele dialeto de Vêneto, Uhum. né? O talhão. É, É o nome do dialeto do Vêneto, sim, não sei o talhão. nome. Exatamente. Aí eu me lembro que ela falava muita coisa, muita palavra solta em italiano, Uhum. e eu adorava escutar Sim. aquilo, né? Uhum. Mas assim, não era nada, não era uma frase inteira, né? Eram expressões que ela usava só. Uhum. Então isso eu achava muito bonito. Posso contar uma historinha, mas isso não precisa ir para gravação, não. Pode contar, fica à Você já vontade. sabe a historinha do pão? Não. Acho que não. Não? Não. Essa irmã, descendente de italiano, ela não falava pão, Ah, tá, né? tá. Ela Aham. falava pon, pon. Uhum. Aí um dia eu tinha recém-chegado no convento e ela falou para mim: vai atrás da irmã Teresa e veja se ela trouxe o pão. Aí eu falei: como é que é, irmã? O pão. Aí eu falei: ah, tá, o pão. Aí fui para a clausura atrás da irmã e falei, e pior, aí a irmã estava tomando banho e eu chamando irmã Tereza, a irmã Calista quer saber do pão. E ela gritando lá do banheiro, mas o que é pão? Eu falei, eu não sei. Aí Ela só pediu, ela desci, falou para eu, pra eu perguntar. aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei e falei assim, irmã, ela não, disse que não sabe o que é pão. Aí a irmã, o pão
da padaria. Tá vendo como uma Virou pequena piada. palavra pode Virou mudar? piada lá. Imagina. Sim. Mas é muito engraçado mesmo, porque quando eles não conseguem, os italianos têm uma dificuldade em reproduzir os nossos sons anasalados, que nós temos naturalmente, porque faz parte do Aham. nosso sistema Sim. fonético. Agora, os italianos não, é tudo muito aberto, então assim, você não tem Sim. esses sons são inerentes ao português Aham. e também ao francês. Nós temos condições de pronunciar adequadamente palavras francesas por conta dessa facilidade, né? Então, assim, você perceba que um italiano, quando fala português, é um pouco mais difícil, porque essa deficiência no som anasalado interfere na Eles pronúncia não das têm esse palavras. fonema, né? É, Na língua deles. exato, é. Não tem. Mas é muito engraçado. É muito legal essa história, adorei.